Oi, gente. Brasil eliminado da Copa do Mundo, vocês devem estar de cabeça inchada aí. Mas eu vou conversar com vocês sobre a Copa. Eu acabei não fazendo a cobertura da Copa, mas vou conversar um pouquinho com vocês sobre a Copa porque eu gosto de futebol e acompanhei boa parte da Copa do Mundo, não é? Não assisti todos os jogos, mas assisti a maioria dos jogos. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, o canal que discute principalmente política, mas também ciência e filosofia. Tem a sessão de diálogos com entrevistas com especialistas. E no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu analiso filmes e séries que eu acho interessantes por algum motivo. Bem, a Copa do Mundo terminou para o Brasil, mas ela vai continuar. E nós temos a semifinal já definida entre França e Bélgica. E vamos ver entre Rússia, Croácia, Inglaterra e Suécia quem é que vai ser o campeão do mundo. Querem ouvir uma notícia boa? Ninguém vai chegar perto do Brasil nessa Copa do Mundo. Porque só tem dois campeões mundiais, a França e a Inglaterra, e França e Inglaterra, cada um só tem um título mundial, quando ganhar em casa. Então, se uma das duas ganhar, ela vai ser apenas bicampeão do mundo. A Alemanha, que poderia igualar a gente em número de títulos, saiu logo na primeira fase. O jogo de hoje incomoda a gente, vai incomodar a gente, porque deu a sensação que dava para o Brasil. Mas eu acho que essa sensação foi muito fortalecida na cabeça das pessoas por causa do jogo da Bélgica com o Japão. Mas uma coisa que vocês precisam entender em relação a Bélgica e Japão, o técnico da Bélgica fez uma pequena loucura naquele jogo. Ele escalou o time com 3 zagueiros, 4 jogadores de meio de campo e 3 atacantes que não voltavam, o Mertens, o Hazard não voltavam, nem o Lukaku. E pelo lado esquerdo estava um cara chamado Carrasco, que também não marcava ninguém. Então, o Japão fez o primeiro gol ali pela direita e estava muito facilitado, porque a marcação do meio de campo da Bélgica era feita pelo Kevin De Bruyne e o Witsel. O Witsel, que é um marcador razoável, e o Kevin De Bruyne, que não marca ninguém. Nesse jogo contra o Brasil, a Bélgica veio muito mais bem escalada. Ela veio com a linha de 4, atrás, né, o Meunier foi jogar de lateral direito, com o Verhoeven, não sei se a pronúncia é essa, que é zagueiro, foi deslocado para a lateral esquerda, e aí o Company e o outro zagueiro ficaram ali na linha de 4. Mais à frente o Witsel, 2 volantes, o Fellaini e o Charlie, que se mandava para o ataque, mas que estava atuando quase como um médio volante pelo lado esquerdo. O Kevin De Bruyne livre no meio para armar, e fez uma belíssima partida, foi ele que fez o segundo gol. E o Hazard e o Lukaku no ataque, sendo que o Hazard voltava mais e o Lukaku ficava mais na frente. Essa escalação é uma escalação muito melhor do que a escalação contra o Japão, e por isso eu percebi logo de cara com essa escalação que a Bélgica ia ser um páreo duro para o Brasil. Assim como foi, acabou vencendo. O Brasil, na verdade, teve alguns lances duvidosos a seu favor. Teve um lance no primeiro tempo que o Meunier levanta o pé em cima do Neymar na área, mas o Neymar tá com uma fama tão grande de caicai, de teatrinho e tal, que o juiz acabou não marcando pênalti, num lance que eu classificaria no mínimo como duvidoso. E no segundo tempo mesmo o Meunier colocou a mão na cabeça do Neymar, né, e tocou ele no corpo também com os braços, enquanto ele se deslocava para dar uma cabeçada. Aquele lance me pareceu pênalti. Mas mais uma vez, Neymar com histórico de caicai, é aquela coisa do menino que gritava lobo, né? Ele gritava lobo, 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 e não, as pessoas iam olhar e não tinha lobo lá. Aí no dia que o lobo veio, ninguém veio olhar. E é um pouco a história do Neymar. O Neymar é um jogador talentosíssimo, é um jogador com muito recurso. Eu acho, inclusive, que ele tem mais recursos técnicos do que Cristiano Ronaldo e do que Messi. Mas ele é um cara com menos concentração, cria antipatia, é uma pessoa que, pelas atitudes, aquela atitude quando ele foi no PSG, de querer bater o pênalti, e tirar o Cavani de batedor de pênalti, o Cavani que já estava muito mais tempo lá, simplesmente porque foi a maior transação da história, mostra falta de maturidade, porque uma pessoa madura, não é que não ia querer bater o pênalti, ia chamar o técnico, ia chamar o Cavani, ou só o técnico inicialmente, depois conversava com o Cavani e dizia, olha, eu quero ser o batedor de pênalti.
o que é que eu preciso fazer para ser o batedor de pênalti? Ter um índice melhor de aproveitamento nos treinamentos? Será que a gente poderia instituir um revezamento entre eu e o Cavani e depois de um tempo, quem tiver o melhor aproveitamento fica como batedor oficial no campeonato francês, que é o campeonato mais fácil e tal? Ou seja, ele poderia ter dito o que ele queria, às claras, e ter negociado um caminho para ele se tornar e ele conquistar esse lugar dentro do PSG. O que é que ele fez, na verdade? Não falou nada com ninguém, chegou na hora do jogo, pegou a bola e disse: eu aqui tenho que bater, eu aqui tenho que bater. Essa é uma atitude imatura do Neymar. E aí o Neymar vai acumulando, né, esse tipo de experiência. Hoje ele não foi muito bem. Teve aquele chute lá que o Courtois fez uma grande defesa, o goleiro da Bélgica, mas o Neymar, mais uma vez, ele não se escondeu, ele não foi covarde, nada disso. Ele procurou o jogo, ele tentou, mas ele não conseguiu desenvolver assim uma grande partida. Ele não foi nem o melhor do Brasil. O melhor jogador do Brasil foi o Philippe Coutinho, que deu um grande passe para o Renato Augusto fazer um gol e deu um outro passo que o Renato Augusto, se tivesse um pouquinho mais de concentração, poderia ter empatado o jogo, né? E se a gente tivesse tido também um pouco mais de, digamos assim, um olhar mais generoso da arbitragem em pelo menos um dos lances duvidosos. O do Gabriel Jesus, eu acho que não foi pênalti, até porque a bola já tinha saído quando ele foi atingido. E eu acho que ele se joga, não é? Nos dois lances do Neymar que eu falei, eu acho que são lances duvidosos, não são lances assim claros de pênalti. Eu acho que o segundo foi pênalti. Eu acho que quando você vem em progressão, você é tocado, mesmo que não seja aquele empurrão forte, se você é tocado com o braço, inclusive na cara, perto do olho e tal, isso tira a sua concentração, tira a sua capacidade de acertar a bola. Então essa é a parte que eu acho que pode irritar um pouquinho vocês, saber que houveram esses, talvez, equívocos. Mas não eram lances assim totalmente claros. Enfim, a Bélgica veio melhor escalada, um jogo equilibrado, igual. Primeiro tempo a Bélgica foi melhor, segundo tempo o Brasil foi melhor, mas foi um jogo muito equilibrado. Brasil fora. Seleção mais forte da Copa até agora é a França. Pode ser que a França perca para a Bélgica? Pode. O time belga pode derrotar a França. Quando eu comparo jogador por jogador, eu acho muito equilibrado. Mas a França tem um belíssimo time, uma geração jovem que tem muita qualidade. E não é só o Mbappé. O Mbappé tem muita velocidade, explosão, é um jogador habilidoso. Mas o Griezmann é um cara que não se esconde de decisão. Aliás, vale comentar a atitude do Griezmann hoje, foi uma das atitudes mais assim interessantes que eu já vi em Copa do Mundo. O Griezmann chuta a bola pro frango do Muslera, né? A falha grave do Muslera, né? Ele vai agarrar e a bola escapola e entra. E ele não comemora. Ele praticamente não comemora. E eu fiquei pensando assim, o cara treina a vida toda para estar na Copa do Mundo. Ele está nas quartas de final de Copa do Mundo. Ele faz o segundo gol que praticamente sacramenta a passagem do país dele para as semifinais. Mas naquele momento o Griezmann se solidarizou com o Muslera. Ele ficou sentido pelo que aconteceu com o Muslera. E por mais que ele tivesse feliz com o gol e discretamente comemorou, ele não fez uma comemoração normal para um cara que acabou de fazer o segundo gol da seleção dele na Copa do Mundo. A comemoração normal é aquela... O cara sai correndo pra torcida, levanta o braço, aponta pro número e tal. E o Griezmann não fez nada disso. E eu achei a atitude dele muito bonita, eu gostei muito. Eu acho que foi de uma humanidade rara. E, enfim, lembra aquelas coisas dos jogadores quando apontam que ele próprio cometeu um erro e tal. E eu acho que essa, de uma forma diferente, foi uma atitude de grande humanidade, que pouca gente comentou no momento, eu não vi muita gente falando sobre isso, mas que eu fiquei bastante impressionado. Sobre o outro lado da chave, a Rússia está caminhando muito empurrada pela torcida, um time que não é tão fraco assim, mas não é tão bom, um time mediano, que está indo mais no embalo da pressão e tal. O time inglês também tem uma seleção jovem, assim como a França,
e assim como a Bélgica, uma geração jovem boa. Tem o Harry Kane fazendo gols e tal. Mas não é um time que enche os olhos, o time inglês. É só um time bom. O time sueco já está indo para além, talvez, do que a gente imaginava que eles pudessem ir. E tem o time da Croácia, que é um time de muita qualidade. Eu gosto muito do Modric, do Rakitic, né, do Mandzukic. Eu acho o Mandzukic, nos momentos decisivos, mais atacante que o do Lewandowski. Vocês lembram o Bayern de Munique? Ele troca, quer dizer, ele contrata o Lewandowski e vende o Mandzukic. E talvez para o campeonato alemão, o Lewandowski seja mais importante, porque é um cara mais artilheiro, mais habilidoso e tal. Mas na hora do momento decisivo, na hora dos momentos mais difíceis, eu tendo a ver o Mandzukic como um cara mais decisivo, aquele cara que trabalha mais para o grupo e que não afina diante de um grande desafio. Né? Se vocês lembram quando foi Real Madrid e Juventus lá dentro do Santiago Bernabéu, ele brilhou e quase leva a Juventus adiante na Copa dos Campeões. Então, é um jogador muito interessante. O Rakitic é um jogador muito técnico, né? E tem outros jogadores, o Perisic e o Rebic, são todos eles muito bons jogadores. O time da Croácia é muito bom. Mas pode ruir diante da Rússia, porque está enfrentando o time da casa e não vai ser fácil, não. Então é isso aí. A Copa do Mundo derrubou os favoritos. Uma Argentina muito mal escalada. Aliás, eu fiquei... Eu não consigo entender como é que Mascherano, com aquela queda de velocidade que ele tem, estava jogando no meio de campo. Quer dizer, e a Argentina com problema na zaga. Para mim, era muito mais lógico você recua o Mascherano para a zaga, bota ele na sobra, né? Você protege mais o time, bota o Biglia ali de volante com Banega. E depois da temporada que o Dybala fez pela Juventus, não faz o menor sentido o Dybala ser banco. Aí faltou gestão de pessoas para a Argentina, porque a Argentina parece que não coloca o Dybala porque o Dybala não se dá com o Messi. Isso não tem nada a ver. Bota o Dybala lá na ponta, o Di Maria na outra ponta, né? O Messi pelo centro e Agüero ou Higuaín de centroavante, 2 volantes e 4 laterais. Botando 4-2-3-1 e o Dybala joga pela ponta. E ele volta para marcar, e é jovem, e ataca pelo lado. Se a Argentina fizesse isso, entrosasse o time assim, o time da Argentina era o time para disputar o título da Copa do Mundo. Mas foi muito mal escalada e dando o que deu. A outra decepção, a Espanha. A Espanha está com aquele futebol de toque de bola, mas um toque de bola pouco agressivo, que não dribla, que não chuta, que finaliza pouco perigosamente. Ter a posse de bola, trocar bem a bola é importante, mas a Espanha tem que agredir. E foi penalizada em perder para a Rússia pela incapacidade de agredir. E também foi um time mal escalado, porque poderia ter jogado de uma forma mais agressiva, com jogadores mais incisivos. Não é? Embora eu não ache que a Espanha foi tão mal escalada. O problema principal foi de filosofia de jogo. Outro time mal escalado, olha os técnicos aparecendo aí. Na minha opinião, é claro que isso é a opinião de um leigo, né? De uma pessoa que só acompanha futebol. Mas foi a Alemanha. E por que a Alemanha? A Alemanha apostou num centroavante, o Werner, que até que não fez uma Copa assim horrível, mas era muito inexperiente e que não tinha presença de área. E o time alemão jogava muito pelos lados. Seria fundamental ter um atacante como o Gomes o tempo todo, lá dentro, mexendo com os zagueiros. E trabalhar com o Miller por dentro, para o Miller entrar e virar um segundo atacante. Porque o Miller é um cara artilheiro, muito bom no jogo aéreo, perigoso. E pelas pontas, a Alemanha nem convocou o Sané, que fez uma temporada excelente na Europa. É uma coisa difícil até de entender. E o Reus, que talvez seja um dos melhores jogadores alemãos, foi por boa parte da Copa do Mundo reserva. Quer dizer, e a Alemanha apostou no Ozil, que está em má fase, apostou, enfim, no Miller pelo lado, um jogador que joga muito melhor por dentro. Né? O único jogador alemão e até os melhores jogadores alemães, como Kroos, que fez um belo gol contra a Suécia, não se salva, porque, enfim, também cometeu sua dose de erros. Né? Se a Alemanha fosse melhor escalada, eu acho que pelo menos chegar às oitavas,
e quartas ela poderia chegar, embora não tenha feito, não jogado para merecer, né? Foi uma grande decepção. Então é isso aí. As seleções que se esperava muito decepcionaram. Eu não acho que Portugal tenha decepcionado tanto. Cristiano Ronaldo começou muito bem a Copa do Mundo, mas o time de Portugal não é grandes coisas. E aí eu fiquei pensando assim, como tentar fazer aquele time produzir mais? Difícil fazer aquele time de Portugal produzir mais. Ele não tinha muita criatividade, um companheiro para o Cristiano Ronaldo. O jogador que fez gols mais bonitos de Portugal fora Cristiano Ronaldo, que é o Quaresma, é um jogador de ponta, né? E o André Silva do Milan não foi muito bem. O Daniel Guedes também uma decepção. Portugal ficou pelo caminho por causa dessas coisas. E agora o Brasil também ficou pelo caminho. Eu sou uma pessoa que gosta de futebol, acompanho, mas eu não consigo ficar assim muito triste mais com o futebol, porque eu vejo o futebol como um entretenimento. Para mim, assistir um jogo de futebol é como assistir um filme, assistir uma série. Eu assisto ali no momento, me divirto, me distraio, analiso taticamente. Vocês veem que eu conheço um pouco dos jogadores e da questão tática e tal. Eu acho interessante. E depois, se o Brasil, ou o time que eu tô torcendo, perdeu e bola pra frente e tal. Não tem por que ficar muito triste ou muito chateado com isso, né? Pode parecer que eu tô triste, mas na verdade é o nariz entupido, que até hoje não fiquei totalmente livre de... E minha esposa continua tossindo. Essa gripe é horrorosa. Uma gripe que a gente se livra de quase todos os sintomas, mas esses últimos sintomas eles são difíceis de derrubar. Mas é isso aí, gente. Eu queria conversar com vocês sobre a Copa do Mundo. Acho que deu um resumo razoável. E a gente agora vai acompanhar o resto das quartas de final e a semifinal. E depois eu posso até fazer um outro vídeo, se vocês tiverem curiosidade, das minhas opiniões finais sobre a Copa do Mundo. Se vocês gostam do que eu falo em termos de futebol, e eu penso em fazer mais vídeos sobre futebol, de vez em quando, eu vou postar esses vídeos futuramente no meu outro canal, o canal Dr. Tech Gamer, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Eu estou postando na nova Máquina do Tempo porque o canal Dr. Tech Gamer está só começando, tem uma comunidade menor. Mas eu espero que as pessoas que se interessam por futebol, que se interessam por videogames, também dêem uma olhadinha nesse meu outro canal, que é mais voltado para videogames, futebol e tecnologia, que são hobbies para mim. Como eu disse, coisas que eu levo pro divertimento, né? Não levo tão a sério assim. E aqui no canal Nova Máquina do Tempo, a maioria dos meus vídeos são sobre coisas que eu levo mais a sério, como política, como ciência e filosofia. Mas, diante da importância da Copa do Mundo, eu resolvi trazer esse vídeo sobre uma coisa que é mais para o nosso lazer. E eu sei que a gente agora pode estar meio chateado, mas é bom lembrar que futebol é lazer, é divertimento, né? E talvez isso torne esse momento chato mais leve pra gente. Se vocês gostaram do que eu faço, peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração, gente, e até a próxima.